Olá, professores Annelise e professor Muniz. Nós estamos mais uma vez aqui para discutir um pouco sobre as dificuldades que o professor tem encontrado na sala de aula. E, professora Annelise, eu gostaria que você começasse colocando as suas grandes dificuldades na sala de aula nesses 13 anos que você já tem nessa profissão. E para mim é uma oportunidade excelente estar aqui, porque o senhor tem só mais de 50 anos, né, de educação. Então, é uma bagagem muito grande e da qual eu pretendo aproveitar. Porque a minha maior dificuldade hoje é visualizar em uma turma muitas vezes grande de alunos, como trabalhar individualmente as diferentes potencialidades, os interesses diferentes de cada um desses alunos. Professora, veja lá, nós da Escola do Pensar temos soluções para, não digo para todos os casos, seria muita pretensão, mas nós temos soluções para muitos dos casos, dos problemas da escola. Eu quero contar a história de um professor de física que percebeu ali dentro da sua sala 6 grupos, 2 que gostavam de fórmulas, 2 que gostavam de desenhos, 2 que gostavam de encurtar caminhos. Isso foi um caso recente. Ora, ele valorizou os alunos, os 2 grupos de alunos que gostavam de fórmulas, e a física está cheia de fórmulas. Ele valorizou aqueles 2 grupos que gostavam de desenhos, não há física sem desenhos. E ele valorizou também aqueles que gostavam de encurtar caminhos, que eles foram, através do computador, buscar maneiras mais fáceis de chegar às suas soluções. Ele valorizou a todos, todos ficaram contentes, tiveram bons resultados e o final do ano foi muito feliz. Eu gostaria de passar agora para o professor Muniz, que trabalha como um consultor dentro de escolas particulares, da Escola do Pensar, e o que é que ele pode nos dizer a respeito de como identificar dentro de um grupo essas diferenças individuais. Veja, eu tenho tido realmente o privilégio de entrar em sala de aula e até observar o desempenho de um professor à luz do seu desenho comportamental. E os professores têm ficado muito gratos em poder conhecer também o perfil dos seus alunos. Quanto ao ritmo, há alunos que pegam a matéria rapidamente, não é? Com certeza. E tem aqueles que têm déficit de atenção, hiperatividade e tantas outras coisas mais. Olha só. Que nós temos que ensinar no mesmo momento. Você acha que seria interessante hoje, no século XXI, o professor primeiro se autoconhecer? Eu acho que seria fundamental, até para saber como lidar com o aluno. Ok. Você acha que tem professor, por exemplo, com dificuldade de elogiar um aluno? Tem. Até de reconhecer o que é de bom no aluno, né? Olha que coisa interessante, professor. E é verdade. E normalmente esses professores, do ponto de vista técnico, são quase irretocáveis. Eles são muito bons. Tem o conhecimento, é aquela questão, né? Ele tem o conhecimento, às vezes não consegue atingir alguns alunos por dificuldade de interação com eles. Você já percebeu, professor, que do ponto de vista técnico é 10 e do ponto de vista afetivo deixa a desejar? Existe. Existe, não é? Existe. Assim, eu pergunto para você, como você tem... É um desafio para vocês hoje trabalhar o emocional dos professores nesse sentido do autodesenvolvimento? É que a escola, por tanto tempo, preocupou-se tanto com o cognitivo, que o emocional... Tanto é que a inteligência emocional hoje é uma ferramenta tão valorizada quanto a cognitiva. Nós temos chamado de compatibilização de perfis, né? Seja do professor, dos alunos, em sala de aula. Por exemplo, com relação ao ritmo, estou tocando nesse ponto do ritmo que é de fundamental importância. Por exemplo, um professor de ritmo acelerado, ele vai se identificar com quem? Com um aluno que tem a mesma resposta. Que tem a mesma resposta. E a tendência dele é de ver os outros como deficientes no aprendizado. Inferiores, de certa forma. De alguma forma, né? E são apenas 80% numa sala de aula que não tem um ritmo acelerado. Que vão ser diferentes.
Então, os professores têm ficado muito gratos por descobrirem que 80% de uma sala aprende pelo processo da repetição e 20% aprende rapidamente. Imagina um aluno que aprende pela prática da repetição com um professor rápido. Que muitas vezes não tem a paciência necessária para... Normalmente, une-se a essa dificuldade do aprendizado rápido uma personalidade também introvertida. E o professor diz, quem tiver alguma dúvida, levanta a mão, quem tem alguma dúvida. Ninguém tem, pronto. 80% tem dúvida. Vai levantar a mão, eu pergunto? Não levanta. Não levanta. E se ele disser assim, bem pessoal, eu vou repetir porque é normal que boa parte de vocês não tenham captado. Hein? Você acha que ainda tem muita tensão em sala de aula? Tensão. Tensão por parte do aluno, entre professor e aluno? Quanto mais eles crescem, maior é a tensão. Porque com os pequenos tem muita afetividade, tem muito abraço. Olha que coisa interessante. Tem. Está vendo? Né? Eles vêm, eles são afetuosos também. Né? E agora tendo essa experiência de lecionar para turmas que eu dei aula lá na primeira série, né? Entrando na alfabetização, hoje estão indo para a 8ª série e são meus alunos novamente, a gente pensa como mudou, mas essa questão de tensão existe, né? Do aluno ter medo, receio, vergonha, do professor não ter às vezes a paciência ou mesmo a intenção. Parece, né? professor, que há uma necessidade inicial que o professor se conheça. E a Escola do Pensar tem feito isso, né? Em primeiro plano, fazer com que o professor tenha o autoconhecimento e depois ele vai saber que o aluno também pode ter essa descoberta. Sim, por exemplo, há professores que têm muita facilidade de conseguir uma sala silenciosa e ele chama isso de disciplina. Mas normalmente, muitas vezes, os alunos estão fazendo isso com medo dele e não pelo prazer, até mesmo em assimilar o seu conceito. Às vezes a cabeça está longe. Eu costumo brincar, né? Que a gente, fulano, chama atenção, né? Ele diz, professora, eu não estou fazendo nada. E a gente brinca, mas esse é o problema, você devia estar fazendo alguma coisa, que na sala de aula não tem como não estar fazendo nada. Né? Então, por isso essa ferramenta que a Escola do Pensar propõe, acredito que é importantíssima a divulgação para que cada professor se conheça e conheça, sim, o seu aluno e o aluno se conheça. É o autoconhecimento do professor, para que ele evite traços da sua personalidade que impactam negativamente no aprendizado. Por exemplo, há professores com uma comunicação corpórea horrível. Eu tenho visto professor que acompanhado o professor que durante 40 minutos ele não deu um sorriso. Ele não deu um sorriso, ele teve várias oportunidades para sorrir. É que alguns pensam que se sorrir vão perder justamente o temor, né? E alguns usam, inclusive, a avaliação, outras coisas como uma forma de ter o respeito. E inclusive, eu escutei já assim a questão, agora que já entregamos as notas, o que vamos fazer com os alunos? Né? E o aluno já sabe que não tem prova, e agora? Como se a escola fosse feita para a prova, né? Para a avaliação, e na verdade não, né? E agora você sabe que eu tenho percebido isso com muito entusiasmo, a gratidão com que esses professores ficam quando eles descobrem esses comportamentos que estão normalmente num ponto cego do perfil, eles nem têm noção disso. Quando eles descobrem que esse é um lado onde eles precisam se desenvolver, eles ficam muito gratos. Como tem também o professor que ele tem dificuldade para impor disciplina, embora seja amável, não é? Agora, como fazer um professor desses se impor, estabelecer limites, não é? Sendo justo. Né? Eles ficam muito gratos ao descobrirem que a palavra de comando é ser justo, não é nem ser cruel, frio ou bonzinho. Não é? Então, esse autoconhecimento que nós temos experimentado assim em sala de aula, como ao acompanhar o professor, como consultor, tem sido uma experiência muito gratificante. Não encontrei um professor
que ficasse resistente, sabe, a esse autoconhecimento, né? Então, a Escola do Pensar está oferecendo isso, né? E depois tem o lado do aluno, né? Porque quando o professor não tem essa noção dessa diversidade, se eu for só dividir entre proativo e reativo, eu tenho 20% proativo, 80% reativo. Como esses dois grupos reagem? A qual deles eu preciso dar mais colo, mais atenção? A qual deles eu preciso admoestar para que o aprendizado também não seja só para tirar nota, né? Do seu ponto de vista como educador, uma consultoria dessa cabe bem hoje? Não? Ela é essencial, né? Porque todo suporte à educação é bem-vindo, né? Então, alguém que nos oriente, porque o professor também precisa de orientação, né? Muitas vezes é como ser pai, ser mãe. Não existe uma faculdade de ser pai e ser mãe. E acredito que na sala de aula a gente acaba, até pelo tempo que passamos com os alunos, muitas vezes sendo um pouco pai, um pouco mãe, tendo que conhecer este aluno, né? E a gente se prepara na parte acadêmica. Então, a gente tem o conhecimento, né? E muitas vezes nos falta essa ferramenta de conhecer este aluno, como atingir cada aluno. Nós temos alguns alunos que são eficientes, mas não são eficazes. Tudo emocional. Uma personalidade que se apavora com a prova. E às vezes não teve uma metodologia também de aprendizado. Às vezes o ambiente se esforçou tanto, mas a cabeça não estava adequada. Então isso tem sido interessante porque quando a gente olha para o futuro, essa moçada aí, por exemplo, esse cara que não é eficiente, mas é eficaz, né? Ele só vai ter chance de praticar uma vez isso na empresa, né? Vai fazer resultado de qualquer jeito. Ele vai pegando essa educação defeituosa, que quando ele sair para o mundo corporativo, ele vai alcançar o resultado a qualquer custo. Às vezes agredindo pessoas, maltratando pessoas e às vezes até atalhando a ética. Assim que essa moçada está recebendo orientação não apenas para o agora, né, que é a vida acadêmica, mas para o futuro. Agora, professor Muniz, você está falando dessa ferramenta. Essa ferramenta que se aplica, ela tem uma certa complexidade ou é simples para se colocar tanto no professor como para o aluno? Ela é simples, ela se resume em 4 comportamentos, né, que dividido ao meio aí, em alto e baixo, vai chegar a 8. Mas de fácil assimilação, né? Ok, né? Então com esse conhecimento, torna-se muito fácil, ou muito mais fácil, para que o professor ministre a sua aula conseguindo resultados positivos. Não só no que diz respeito à grade curricular, mas eu posso garantir para você que se reunir alunos semelhantes numa sala para falar, por exemplo, sobre inteligências múltiplas, eu sei, dá para a gente atacar o grupo para que haja um aprendizado mais efetivo, né? Se eu pego aí só alunos com alto nível de análise, com uma imensa capacidade intuitiva, e vou falar com eles sobre inteligência emocional, saber exatamente quais são os pontos da inteligência emocional para bater em cima. Cada um ponto que se destaca, ele vai dizendo, está falando para mim, que coisa tem mim. Aí, assim vai se pegando. Se pode ministrar não só as aulas, mas também assuntos extras curriculares se tornando muito interessantes. E para os professores também. Muito bem.